E o mês de abril é marcado por diversas campanhas importantes. Entre elas está a campanha Abril Verde, de conscientização sobre a saúde e a segurança no ambiente de trabalho. E sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a engenheira de segurança do trabalho, Daniela Pereira. Daniela, seja muito bem-vinda à nossa programação. Bom dia, Luciane. É um prazer imenso estar aqui, inclusive por falar de um tema tão relevante para toda a sociedade, que é justamente o Abril Verde. Então, já explica pra gente o que é o Abril Verde de fato e qual que é a importância desse mês de conscientização. O Abril Verde vai muito além de uma campanha internacional sobre a prevenção de acidentes no trabalho, justamente pelo fato de ter acontecido um episódio nos Estados Unidos em 1969 e nesse momento uma mina que dizimou, né, numa explosão 78, quer dizer, trabalhadores, trouxe um marco histórico, digamos assim. A partir daquele momento, a Organização Internacional do Trabalho direcionou ações para que todos os países do mundo tomassem, de fato, iniciativas para que tivesse um ambiente de trabalho mais seguro. E esse ambiente de trabalho, ele é um local no qual o trabalhador ele deve chegar em segurança e deve voltar para casa em segurança. Esse é o objetivo maior do trabalho de um prevencionista. Quando você fala de um ambiente de trabalho, que ambiente é esse? É todos aqueles ambientes regidos por CLT ou não? Todos os ambientes de trabalho devem ser seguros. De acordo com a legislação, qualquer vínculo empregatício toda empresa ela tem que prover as condições mínimas de segurança para o trabalhador. Haja vista que todos os processos, sejam quaisquer que sejam, eles precisam ter um controle de riscos, né, para que aquele trabalhador tenha a condição mínima de segurança para que ele mantenha a sua integridade física e mental no seu ambiente de trabalho. Quando a gente pensa num ambiente seguro, quem que deve fiscalizar? A própria empresa? O funcionário também, ele tem responsabilidade nisso? Sim, exatamente pelo fato de que todos os ambientes, existem protocolos, existem normas regulamentadoras. Então, no Brasil, são 38 normas regulamentadoras, sendo a NR1 a base de todas elas, que é a mãe de todas as normas. Se a gente pudesse fazer uma analogia com um edifício, um prédio, teríamos aí um edifício sendo todas as normas e a fundação a NR1, que ela vai falar sobre o gerenciamento de risco ocupacional, no qual tanto os empregadores quanto os empregados têm sua corresponsabilidade. A empresa ela tem que prover os recursos necessários para que esse trabalhador ele tenha segurança na operação de qualquer tipo de tarefa e o trabalhador ele tem que cumprir com todas as suas obrigações, não apenas na utilização do EPI, que muitos acham que a utilização do EPI, toda a norma de segurança se resume à utilização. Essa mera barreira física, ela é a última parte de uma hierarquia de controle em que é implementado nesse ambiente laborativo. Você trouxe um ponto importante, a NR1, que está sendo muito falada nos últimos dias, e ela traz também todo esse trabalho da ocupação, da mente do funcionário dentro daquele ambiente. Isso é importante também lidar, não só o físico, mas o mental, né? Até mesmo porque nós não podemos esquecer que todas as diretrizes voltadas para a segurança, elas são normativas. Então, de acordo com o Observatório de Segurança, que é vinculado ao Ministério do Trabalho, que foi uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho para que tivéssemos dados concisos e que, de fato, pudéssemos utilizar para direcionamentos assertivos para evitar os acidentes, apontam números estarrecedores. Então, quando a gente observa o Brasil liderando o ranking, né, no cenário aí assustador de acidentes, na verdade, o Brasil ainda se destaca nesse cenário. Só em 2024, tivemos aí mais de 742 mil registros de acidentes no trabalho. Imagina aí mais de 740 mil famílias que foram impactadas com um trabalhador que foi para um ambiente que deveria, né, resguardar a sua vida e de repente não voltou para casa. Então, obviamente, o ambiente ele tem que ter toda essa organização. Mas aí tem um paradoxo também que eu preciso reforçar. Então, a gente percebe muitas vezes um ambiente totalmente adequado, né? O trabalhador, muitas vezes, ele tem a orientação a respeito, mas onde é que está o problema? Por que os acidentes continuam acontecendo? Aí, é por isso que é importante observar que nesse gerenciamento de risco ocupacional determinado pela NR1, vem justamente uma orientação para que a gente faça o mapeamento desses riscos de uma forma muito bem criteriosa. E por isso que abrange agora
justamente os fatores de riscos psicossociais, porque toda e qualquer tarefa pode ser afetada por esses fatores e pode levar o trabalhador à distração e, de repente, ele pode ter a sua integridade física e mental afetada. No seu dia a dia, geralmente, quais são os acidentes mais comuns que precisam de atenção? Bom, o próprio Observatório de Segurança também relata os acidentes que são mais comuns, né? Então, se a gente for observar os segmentos, por exemplo, a construção civil, né? Então, os ambientes agroindustriais e os acidentes mais comuns que têm mais fatalidade são os acidentes com queda de diferença de nível. Então, o trabalho em altura, por exemplo. Então, se a gente for observar outros tipos de acidentes que são muito corriqueiros, acontecem diariamente, são amputações, esmagamentos, cortes profundos. Então, realmente o ambiente de trabalho ele é muito complexo, ele é muito dinâmico e não é apenas aquele cuidado com a execução da tarefa, mas a gente percebe que existem protocolos rigorosos que devem ser implementados, que devem ser voltados totalmente para o fator humano. Por quê? Porque se você investir em treinamento, se você capacitar o seu trabalhador, ele vai ficar muito mais com a percepção de risco muito mais aguçada para executar a tarefa. O trabalhador bom é aquele que executa a tarefa em segurança, mesmo quando ele não está sendo supervisionado. Só para a gente finalizar, Daniela, queria que você deixasse orientações para quem acompanha a nossa programação para manter um ambiente seguro e também para os próprios trabalhadores, né, para que eles possam executar as tarefas diárias com segurança. Perfeito. Eu costumo dizer que o ativo mais valioso é a vida. O recurso mais precioso que uma empresa tem é justamente a mão de obra humana. Nós temos que lembrar que não é apenas um número, é alguém que saiu de casa com a possibilidade de fazer a sua entrega da melhor forma possível. Todo mundo que trabalha com dignidade faz isso. E a expectativa de voltar para casa em segurança física e mental, ela é o que nos move dia após dia. Então, a empresa que ela protege o trabalhador, que ela mantém esse ambiente, ela além de cumprir com seu papel social, ela também se resguarda juridicamente, ela tem uma segurança jurídica. Esse trabalhador ele vai ter a certeza de que ele vai voltar para os braços dos seus familiares e certamente toda a sociedade ganha. E com isso a gente vai ter um ambiente totalmente seguro e adequado para a gente poder executar as nossas atividades. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço.